Então vamos lá. O que é o S3? O S3 ele provê a desenvolvedores e times de tecnologia armazenamento de objetos seguro, durável e altamente escalável. O S3 ele é muito fácil de usar, tá? Ele tem uma interface web, mas também pode ser usado via CLI. Tem até alguns clientes, ou seja, alguns programinhas, seja para Mac, para Linux ou para Windows, que você pode conectar com Access Key ou com Role e gerenciar isso como se fosse realmente o Explorer do Windows, tá? Então vamos lá. O S3 é um armazenamento seguro para armazenar arquivos. Ele é baseado no armazenamento de objetos, tá? E o dado, quando você manda para um bucket, ou seja, que é onde é armazenado, ele é distribuído em vários devices e vários lugares. Lembra das zonas de disponibilidade, tá? Que são as AZs, as Availability Zones. Então, o S3, como ele é baseado em objetos, isso permite a gente fazer o upload de qualquer tipo de arquivo. Uma curiosidade, os arquivos eles podem variar em tamanho. Cada arquivo, ou seja, cada arquivo ele pode ter de 0 bytes, ou seja, 0 bytes mesmo, tá? Você acha que não existe? Dá uma procura na sua máquina que tem arquivo sim de 0 bytes. E um arquivo, ele pode chegar até 5 terabytes. Gente, é muita coisa, tá? Para um único arquivo. Então, não confundam esse conceito. Não existe um tamanho de bucket, ou seja, onde é a pastinha que é armazenada. O armazenamento de um bucket, o bucket ele tem tamanho ilimitado, ou seja, ele não tem restrição. O que tem restrição é o tamanho de um arquivo, que ele pode chegar até 5 teras. Tem 5 teras e já não vai conseguir fazer upload, você vai ter que quebrar esse arquivo. Uma coisa interessante, o S3 ele é um namespace universal em toda a AWS. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu criei um bucket Guilherme Teles, você não pode criar um bucket Guilherme Teles, que é um nome universal. Tudo bem? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Se você não conseguir criar um bucket, é porque alguém no planeta já possui esse nome de bucket. Tudo bem? Quando a gente faz um upload de um arquivo para um bucket, tá? Você recebe um código de retorno, ou seja, um código chamado HTTP Status Code. Se você digitar no seu Google, vai aparecer com certeza algum link da Wikipedia. Digita aí, HTTP Status Code. Tem vários tipos de status, de erro, de timeout, etc. O que interessa quando você faz um upload de arquivo, foi sucesso, é o HTTP 200. Tudo bem? As características, né, do objeto. Ele tem um key, que é a chave, ou seja, o nome do seu arquivo, por exemplo, música.mp3. Essa é a chave do seu arquivo. O valor, na verdade, são os dados, ou seja, a sequência de bytes, os zeros e uns que compõem, né, aquela música ou aquele arquivo. O ID a gente vai falar mais para frente ainda, nessa mesma aula que a gente tá ouvindo agora, sobre versionamento, tá? É muito útil a gente saber disso mais lá na frente. Metadados, tá? Os metadados, eles são basicamente dados de dados. O detalhamento, também a gente tem Access Control List, ou seja, lista de controle de acesso, que é sobre quem acessa o que ou quem faz o que, e torrent, tá? Torrent é realmente igual aqueles downloads que tem por aí na internet, tá? A gente pode configurar isso no nosso bucket. Uma coisa muito interessante que a gente tem que saber obrigatoriamente, tá? É consistência de dados. O que é a consistência de dados? Como é que funciona isso no bucket S3? A consistência de ler depois de escrever para puts de novos objetos, é a primeira consistência que existe, e a consistência eventual, que é para sobrescrever puts e deletes, que pode levar um tempo para propagar, tudo bem? Então quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, a feita que você faz um put, ou seja, você manda um novo arquivo para um bucket, você vai conseguir ler ele imediatamente, tudo bem? Ou seja, você lê imediatamente logo depois de você fazer um upload de um arquivo novo. Quando você vai sobrescrever, ou seja, você vai fazer um upload de um arquivo com o mesmo nome, sobrescrever ele, ou fazer um delete, para você ler, você pode cair numa versão anterior. Então leva um tempo para propagar. Por quê? A gente vai falar mais para frente sobre classes de armazenamento, mas fiquem com esse conceito que vocês vão entender isso mais para frente. Então, o detalhamento, tá? Se você escrever um novo arquivo e ler ele imediatamente, você vai conseguir ver ele imediatamente. Se você faz um update de um arquivo existente ou deleta um arquivo e tenta ler ele imediatamente, você pode acabar vendo uma versão antiga dele ou não,
tá? Vai depender aí de tráfego, etc. Mas basicamente as mudanças podem levar um tempo para se propagarem. As garantias do S3. A Amazon, por padrão, ela construiu, ela arquitetou o S3, o serviço, para ter uma disponibilidade de 99,99% na plataforma. A Amazon garante por contrato isso para qualquer um, para mim, para você, para grandes empresas, 99,9% de disponibilidade. Ah, Guilherme, pode gerar indisponibilidade? Pode, gente, não tem serviço perfeito. Tudo bem? A Amazon garante 99,999999 são 11 noves, né, de durabilidade para cada arquivo armazenado no S3. Se não me engano, tem até uma continha na Wikipédia, tá? Depois vocês até me cobrem isso no fórum. Acho que é a cada 10 mil anos que você pode perder um arquivo. É mais ou menos essa a proporção, tá, gente? E vamos lá. O S3 tem as seguintes funcionalidades, tá? O armazenamento, ele é em camadas, ou seja, tiered, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Ele tem um gerenciamento de ciclo de vida, ou seja, você pode transicionar entre diferentes classes de armazenamento a fim de guardar arquivos com menos acesso. E a gente faz também a replicação através do versionamento, ou seja, você pode ter várias versões de um arquivo só, isso é muito útil para quando você acidentalmente deletar, etc. Você tem encriptação, tudo bem? Então, assim, é muito útil você manter os seus S3 encriptados. É questão de segurança básica hoje em dia, né? Muita gente falando de segurança, então, assim, é uma pergunta até de entrevista, né? Bucket encriptado é padrão. Exclusão por MFA. Se você tem aí algum bucket com arquivos um pouco mais sensíveis, relatórios financeiros, ou até fotos suas pessoais, assim, se você guarda na sua conta, bota a exclusão por MFA, porque assim, se alguém for lá deletar, se esqueceu o computador aberto, etc., ele vai pedir aquele tokenzinho, então é muito útil para você ter essa informação guardada, ou seja, você garante um pouco mais de segurança naquele arquivo. Garante a segurança também com Access Control List e Bucket Policies, tá? Então, são listas de controle de acesso e políticas de bucket. Na nossa aula de Lab, que vai ser a próxima, a gente vai estar falando um pouco disso. Mas, basicamente, as Bucket Policies, elas são políticas de só um bucket. As Access Control List, elas podem ser mais globais, ou seja, você pode colocar ela para um grupo de usuários e tudo mais. Agora, as classes de armazenamento. Isso aqui é muito legal que a gente fala isso nas políticas de lifecycle. Primeiro temos o S3 Standard. O S3 Standard, ele garante aí 99,99% de disponibilidade e a durabilidade dos 11 noves, né? O armazenamento ele é redundante e entre múltiplos devices, ou seja, basicamente o S3 Standard ele se replica, né, em até 3 AZs, no mínimo de 2, tudo bem? A segunda classe é o S3 Infrequent Access, ou seja, um acesso infrequente. São para dados acessados menos frequentemente, mas requer um rápido acesso quando necessário. Ele tem um custo inferior ao S3 Standard, mas você pode ser cobrado por taxas de recuperações adicionais. Temos o S3 One Zone IA, ou seja, ele só fica numa zona. Ele é realmente uma opção muito mais barata e não requer múltiplas zonas de disponibilidade. Poxa, quer dizer que por isso vai perder? Não, quer dizer que num dado momento você não pode não ter o acesso tão imediatamente quanto você precisa. E a quarta opção é a classificação inteligente, chama Intelligent Steering. É uma classe específica, ela é nova, se não me engano, ela lançou no segundo semestre de 2019. Ela foi projetada para a própria Amazon ver quais são os dados que são mais ou menos frequentemente acessados, e a própria Amazon vai transicionando ele para as classes que são as que a gente está falando no próximo slide. E agora a gente tem duas classes muito interessantes, o Glacier e o Glacier Deep Archive. O Glacier realmente é uma classe de armazenamento segura, altamente durável, de baixíssimo custo para arquivamento de dados. Você pode armazenar com segurança qualquer quantidade de dados a custos bem competitivos ou muito mais baratos que soluções até locais, tá? O tempo de recuperação é de minutos até horas, ou seja, ele demora um pouquinho mais por ter, né, um armazenamento muito mais em conta. E o Glacier Deep Archive, ou seja, é o Deep mesmo Archive, aonde um tempo de recuperação aceitável de até 12 horas. Porém, o custo dele é de, assim, décimos do Glacier, tá?
Aqui a gente tem uma tabela onde tem as várias classes, tá? Essa tabela foi retirada do próprio site da AWS. E uma coisa que a gente tem que pensar, olha só, projetado para resiliência, todos garantem os 11 noves. Então, assim, a durabilidade do arquivo vai estar lá, tudo bem? A disponibilidade, a zona de disponibilidade, você vê que pelo menos tem 3, né? E o OneZone IA, né, o OneZone Infrequent Access, que tem aí somente uma zona de disponibilidade. E a cobrança de armazenamento mínima, né, a partir do Intelligent Steering é de 30 dias. Uma coisa interessante para a gente ver é o seguinte, tipo de armazenamento é comum, objeto para todas, e todas, né, na última linha ali, tem a transição do ciclo de vida, ou seja, você pode começar com a Stase Standard ou Intelligent Steering, né, e aí você vai transicionando, deixa a Amazon, né, ficar, às vezes, pensando e jogar, às vezes, para o Glacier ou para o Deep Archive. Uma prática muito utilizada por empresas é o seguinte, até o momento dessa gravação, tá? Eu só tinha utilizado o Intelligent Steering umas 2 vezes, tá? Porque ele faz realmente uma conta lá básica e vai jogando pro Infrequent Access, OneZone Infrequent Access, depois pro Glacier, depois pro Glacier Deep Archive. O que eu gosto de fazer é salvar no S3 Standard e depois de 30 dias joga para o Standard A, depois de mais 30 para o OneZone ou direto para o Glacier depois de uns 60 dias. Então, como é que a gente é cobrado pelo S3? Basicamente, o quanto que você armazena, a quantidade de requisições feitas, isso é muito interessante. A gente pensar, então, se vai ter uma aplicação ou algum usuário que acessa muito, a gente tem que fazer essas contas. Os tipos de classe de armazenamento, ou seja, a classe que tem um retorno mais imediato de recuperação de arquivos, ela é mais custosa do que, por exemplo, o Glacier Deep Archive. Por transferência de dados dentro da AWS não é cobrado, mas para fora da AWS ou para outras contas, sim. Aceleração de transferência, ou seja, a gente pode botar o Transfer Acceleration para a gente poder mandar mais dados para a nuvem mais rapidamente, ou está transferindo de um país para outro, né, de uma região para outra. E replicação entre regiões, tudo bem, a gente também é cobrado por isso. Uma coisa interessante aqui da replicação do S3, né, a gente tem aí o Bucket 2, está aí nos Estados Unidos, né, mais ou menos ali Canadá, Alasca, e quer jogar ali para a Ásia, né, ali vai Rússia e etc., China, para o Bucket 1, então isso vai ser cobrado, mas também a gente pode configurar deste modo uma replicação, essa replicação, para a gente habilitar, a gente tem que habilitar o versionamento, porque nunca o versionamento 0, ou seja, aquele que está em uso, ele é replicado, é a partir do 1. Então, aceleração de transferência. O Amazon S3 Transfer Acceleration, ele permite transferências de arquivos de modo rápido, fácil e seguro a longa distância entre seus usuários finais e um bucket S3. Ele aproveita os pontos de presença, são os edge location, que a gente falou lá no início, né, com as zonas de disponibilidade, que são distribuídos globalmente do Amazon CloudFront. À medida que os dados chegam ao local de borda, eles são roteados para o Amazon S3 por meio de um caminho de rede otimizado. Então, vamos ver isso com uma imagem. Vamos lá, gente. Se a gente armazenou aqui, ó, no S3 Store Location, ele automaticamente, quando habilitado, ele vai replicar para os Edge Location, tudo bem? Os arquivos. E os usuários vão acessar os POPs, né, as zonas de borda que estão mais próximas, tudo bem? E aí, de tempos em tempos, a Edge Location vai replicar com o S3 Store Location. Então, é basicamente esse o conceito. Por isso que isso tem um custo. As dicas agora do final desse capítulo. Lembra que o S3 é um armazenamento de objetos, ou seja, permite que façamos upload de qualquer tipo de arquivo. Os arquivos podem ter entre 0 e 5 teras. O armazenamento ele é ilimitado. Os arquivos são armazenados em buckets, ou seja, S3 buckets. O S3 tem um namespace universal, ou seja, o nome tem que ser único em toda a rede da AWS. Se eu criar um bucket com nome, você não consegue criar um bucket com o mesmo nome. Ele não tem suporte para armazenamento de arquivos de sistema operacional, ou seja, não dá boot no Windows, não dá para dar boot no Linux pelo S3. Os uploads com sucesso geram código HTTP 200 e você pode habilitar o MFA Delete como uma margem de segurança a mais. Mais dicas, mais revisão. Os objetos eles consistem basicamente nas seguintes características: chave, valor, ID da versão, metadados. Então, não se esqueçam disso. A consistência, ler, depois escrever para puts novos objetos, e a consistência virtual para sobrescrever puts e deletes, ou seja,
A eventual, ela demora um pouquinho mais. Então, as classes de armazenamento. Primeiro, o S3 Standard, ele é o padrão da AWS, ou seja, quando você cria um bucket, ele já te dá de cara essa opção de você usar o Standard, porque a Amazon pensa que você vai estar utilizando esse bucket com arquivos em tempo real e está acessando eles constantemente, então fica sendo, entre aspas, o custo mais otimizado. E ele se replica a partir de 3 ou mais zonas de disponibilidade. O S3 Infrequent Access são para dados acessados menos frequentemente, mas requer um rápido acesso quando necessário. Ele tem um custo inferior aos 3 standard, mas você pode ser cobrado por taxas de recuperações adicionais. Temos o S3 One Zone IA, ou seja, ele só fica numa zona de disponibilidade, então ele é muito mais econômico. O S3 de classificação inteligente, o Intelligent Steering, ele é projetado para otimizar custos movendo os dados automaticamente para a camada de acesso mais econômica, sem impacto no desempenho ou sobrecarga operacional. E temos as duas opções de arquivamento, que é o S3 Glacier e o S3 Deep Archive. Basicamente, o Glacier tem um tempo de recuperação de minutos a horas e o Deep Archive pode levar até 12 horas a recuperação, porém é o mais barato.